E pra fechar, Frank, vamos falar rapidamente de futuro do trabalho? Vamos. Nossa, 1h08 já. Boa. Futuro do trabalho, a gente tocou nisso no Ou você final quer parar do. aqui por hoje? Ah, Eu tô tranquilo, cara. Tô tranquilo. Tô sem pressa. Eu gosto de falar dos assuntos pra gente falar na boa, não precisar. é, vamos esticar um Tá pouco então hoje. ligado? Estilo Hum. debate eleitoral. Candidato, você tem 1 minuto. Aí o cara tem lá que, mano, explicar como que ele vai mudar o Brasil em 1 minuto, assim. Tipo, lógico que É. vai dar errado, assim. Tipo, enfim. Futuro do trabalho. A gente tinha falado sobre isso um pouco no final do último episódio. E a gente tinha falado que a gente ia ter um episódio Uhum. para falar mais sobre isso, né? O que você acha que vai ser o futuro do trabalho? Lógico, é uma Cara, pergunta muito ampla isso, eu desculpa, tava tipo. pensando. Difícil pra caralho. Mas, cara, é que eu queria trazer. Acho que é até interessante você ter falado de debate político, porque você tá ligado que o. E a gente até tem que puxar aqui. O, o Andrew Yang tá concorrendo a prefeito de Nova York, você tá ligado disso? Sim, tô ligado. E o Andrew Yang é um dos caras que mais defende, assim, devido à automação, assim, e o futuro de trabalho, quais setores vão ser perdidos de trabalhos, de empregos nos Estados Unidos, porque todo mundo tinha essa falácia de você falar assim, tá, então quanto mais a gente automatizar, mais as pessoas vão poder fazer outras coisas no tempo ocioso dela, saca? Tipo, você vai ter mais empregos e mais pessoas vão poder fazer coisas mais não relevantes ao trabalho. E, na verdade, não foi essa tendência que a gente viu nesses últimos anos, nesses últimos 30 anos. Que, na verdade, não um trabalho por completo, mas os trabalhos foram sendo adaptados para acomodar esses pequenos avanços, assim, de features que você consegue fazer com mais facilidade. Então, você foi removendo algumas pequenas funções que você tinha no trabalho como um todo, e isso gerou uma diminuição de empregos, assim, de posições que são mais fáceis de você gerar no mercado interno, comparado com os Estados Unidos, tipo China hoje. Que você vê que a China hoje é muito mais fácil eles terem pessoas trabalhando em algumas funções do que, tipo, o robô lá fazendo, mesmo que o robô seja, é, sei lá, mais preciso ou mais eficiente. Tipo, ainda é muito melhor você ter mais pessoas pelo custo, assim. É. Ó, o Giga mandou outra pergunta. Vocês acham que a inteligência artificial vai acabar com o outsourcing? Outsourcing. Depende. Acho que depende do que. Por exemplo, tem muito outsourcing de, por exemplo, é, call center, né? Então você tem lá empresas que fazem outsourcing. O Google faz muito isso. Tipo, Uhum, o atendente deles é um cara da, sei lá, da Índia que está atendendo você. Tem muitas empresas aqui nos Estados Unidos que fazem outsourcing de desenvolvimento de software lá acho que é Indonésia, uma coisa assim, que você tem um preço muito barato, você consegue ter vários desenvolvedores, uhum. desenvolvedores de alto nível, sabe? Eu acho que depende muito do cargo, né? No último episódio, Giga, a gente tinha falado sobre como isso é uma tendência, né, das empresas. Hoje em dia, por exemplo, sempre foi muito mais fácil você ter um time interno da sua empresa que faz, por exemplo, o PP faz gestão de projetos, eu faço growth, a gente tem um desenvolvedor e a gente tem uma pessoa de, sei lá, criação de conteúdo. Isso tem as empresas, você ter as barreiras que você tinha para você, em vez de você ter um time interno, você ter vários times de empresas externas, eram muito grandes. A colaboração via telefone, fax, até pela internet no começo, e-mail, era muito difícil. Uhum. Então era mais fácil você, cara, o que você faz? Você monta um time interno, eles vêm todo dia no seu escritório, trabalham que nem uns doidos lá e eles geram resultado. E uma das tendências do mercado de trabalho hoje em dia é o que eles chamam de atomização das empresas. Então, é o que já acontece comigo hoje em dia, por exemplo. Eu posso trabalhar num time de uma empresa como, sei lá, engenheiro de growth, mas eu, na verdade, eu sou uma empresa que, tipo, eu, eu como pessoa, Lucas, consultor, atendo X, 3 4 empresas ao mesmo tempo fazendo o meu serviço, que é a minha especialidade, PP, gestão de projetos, e ele faz isso, gestão de vários projetos que não necessariamente são da mesma empresa ao mesmo tempo. Então você tem várias microempresas que, tipo, juntas pela facilidade de colaboração via tecnologia, eles geram o mesmo valor que você ter um time interno, ou pelo menos quase o mesmo valor, né?
por um preço mais acessível para quem está fazendo gestão daquele business. Mas isso é uma das Agora, coisas, cara, né? É. e eu acho que é importante comentar, assim, e quando a gente fala de inteligência artificial, tem essa parte, assim, de quão previsível é o seu ambiente e quão repetitivo ele é, quão previsível e repetitivo ele é. Porque, assim, quanto mais ele for repetitivo e quanto mais previsível ele for, mais fácil vai ser você colocar um modelo de inteligência artificial que ele vai otimizar sempre com essa massividade de dados que você tem. Então, quanto mais usuários, mais dados você tiver do seu sistema, mais repetitivo ele é, você vai ter um output muito mais controlável. E isso sim é uma coisa que a gente vê da inteligência artificial. Então, um exemplo. Você antes tinha que. Vamos pensar em geração, exemplo bem simples. Você tinha uma pessoa que gerava conteúdo de relevantes para a pessoa antes. Então, você vai numa livraria, você fala, pô, cara, eu gosto de distopia e sci-fi. O que você acha que eu devia ler? Aí vem uma pessoa que fala para você, pô, Franco, você já leu tal coisa? Você fala, pô, já. Você já leu tal coisa? Não, esse não, me fala um pouco mais. Hoje, as compras da Amazon, a maioria delas é feita assim, acho que a gente tem que puxar o dado certinho depois, mas a maioria das compras é feita por recomendação, né? Nem tanto acho que o quanto você busca, são as coisas tipo, usuários também compraram, ou você também pode se interessar por isso. A mesma coisa vai do que você assiste no Netflix, você ouve no Spotify. Parece que esses algoritmos conhecem você melhor do que seus amigos, às vezes. Você vê isso que pô, é sempre o sucesso atrás de sucesso. O Spotify lança alguma feature ou alguma, não sei como se chama isso, mas um, alguma coisa de engajamento, assim, igual agora foi, não é só mais os artistas mais ouvidos, olha, você é o único cara que faz essa combinação, toca isso depois disso. Cara, quanta gente postando nas redes sociais, Uhum. porque parece que o cara conhece melhor você do que seu amigo. Então, a inteligência artificial nessa parte de outsourcing pode vir exatamente por essa parte de você conhecer o cliente, você prover esses modelos ou dados que pode sim ter um impacto. Eu não diria que é uma coisa definitiva assim, mas é bem interessante ver como as coisas estão mudando, né, nessa parte de requerimento de profissionais Uhum. e de dados e informações que você precisa mesmo para tomar uma decisão. Uma coisa que é interessante no mercado de entretenimento aqui é você tem empresas Hum, que elas fazem pesquisa de mercado. Então, por exemplo, a Disney Plus tem lá a plataforma de streaming dela, a Universal tem a plataforma de streaming, Netflix. Todas uhum, essas empresas, hoje em dia, lógico, elas trabalham muito com os dados que elas coletam na plataforma delas, mas elas contratam empresas que são especializadas em pesquisa de mercado para entretenimento. Eles rodam questionários, pagam pessoas para sim, responder, total, rodam total. entrevistas no mundo inteiro para alimentar Uhum. essas grandes empresas com dados para elas decidirem que tipo de conteúdo que elas têm que produzir em relação ao Avengers, em relação a não sei o quê, né? E isso é um exemplo de um outsourcing, né? Hum. Você não tem um time de pesquisa de mercado interno, você está pagando uma outra empresa para fazer para você. E isso é uma das coisas que eu acredito que pode ser muito automatizada pela inteligência artificial. Inclusive, tem Uhum. um conceito muito da hora para a gente Concordo. falar. é, Ou ajudar pra caramba, né? Ou ajudar pra caramba, porque teoricamente, se você tem um site que roda com as pesquisas que vão subindo lá e as pessoas respondem, já recebem o dinheiro automaticamente, essas respostas, essas perguntas já são catalogadas, clusterizadas, analisadas pela uma inteligência artificial e coloca isso num relatório para essas empresas, você teoricamente você tirou muita gente, porque cada empresa dessa de pesquisa de mercado deve empregar pelo menos aí 100 pessoas, e se automatizar tudo isso. Isso que você falou de inteligência artificial é muito interessante, porque um dia eu quero falar mais sobre isso até, que eles falam que com blockchains, né, com tecnologias de inteligência artificial, quando você integra essas tecnologias, você tem a possibilidade de criar o que eles chamam de, acho que chama DAO, chama Decentralized Autonomous Organizations. Então é como se fosse uma organização, uma empresa que é completamente Ah, automática, automatizada por inteligência artificial e coleta de dados. Então, o que você teria geralmente uma empresa que faz isso, você tem uma DAO, que é uma empresa descentralizada que roda via blockchain, que usa a inteligência artificial para rodar diversos scripts ou smart contracts, né, para coletar dado, fazer um reporte, mandar para tal coisa. Então, se eu pago a DAO,
ela tem um contrato de que a partir do momento que ela recebe 50%, ela faz uma análise e manda para mim, e aí para eu abrir eu tenho que pagar o resto dos 50%, enfim. Você tem como criar essa cadeia toda de valor com uma empresa totalmente Hum, robô, entre ok. aspas, assim. Muito interessante isso, cara. Então a gente vai ter que puxar o papo depois. Não, obviamente, acho que hoje a gente não tem tanto tempo, mas puxar o Uhum, papo depois pra uhum. Layer 1, Layer 2 de Ethereum, né? O Vitalik tava no. O Vitalik, criador da Ethereum, que é um dos protocolos de blockchain, assim, vamos dizer. Ele tava no Lex essa semana, né? E ele comentou várias coisas legais, cara. Acho que a gente podia fazer um episódio comentando os pontos mais interessantes, assim, até puxando, explicando alguns conceitos Uhum. que o Vitalik coloca lá Você assistiu tudo? no Lex. Exatamente porque cara, assisti até a metade quando ele tava, acho que, falando de sharding, sabe? É. Tipo, do problema de escalabilidade deles agora, que, para quem gosta do assunto, Ethereum tá... Eles estão tentando lançar o Ethereum 2.0, e o Ethereum 2.0 tende a resolver vários problemas de escalabilidade e velocidade de transações, assim, que tem hoje no Layer 1 do Ethereum. E aí, Sim. Frank, hoje encerramos por aí? Encerramos. Deixa eu ver se eu tenho alguma coach boa aí pra gente tocar a semana. Vou puxar as coisas incríveis. E, cara, eu quero ainda trazer essa galera pra gente entrevistar, que tá aqui. O Tiak comentou aqui. Abraço, Tiak, velho. Moleque muito, muito fera, velho. Ah, é? Sempre gosto pra caralho de conversar com ele. Traz aí, Né, mano. mano? Você aí, especial só dele aí um dia, velho. O cara, Uhum. um asa aí. Uhum. Eu tenho Pô, a Francão, sensação. até vou puxar uma então aqui, hein? Opa! Você tem uma? Eu tenho uma boa aqui, hein? Uma coach boa? Manda ver. Do Spinoza. Exatamente do livro que eu tô lendo aqui, Humanity. Uhum. Ele fala assim, exatamente nessa parte que ele vai, o capítulo chama Por que as pessoas se tornam más? É exatamente com a parte do Uhum. Hobbes e Rousseau que eu comentei no comecinho. Ele, tenha me esforçado para não rir das atitudes humanas, para não chorar por elas e para não as odiar, e sim para entender. Cara, eu acho que isso reflete muito o momento que a gente tá hoje, assim, nesse sentido que, em vez de polarizar, em vez de atacar o outro, em vez de pensar no que o cara é diferente da gente, é você tentar entender o que a gente tem em comum, até onde que é o metade do caminho, até onde que é realmente importante você ter essa empatia de entender o que a outra pessoa tá falando e qual Uhum. outro ecossistema ele tem. Da hora. Cara, Tem uma o pergunta pra Mate você. mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Opa. Vocês acreditam que com a evolução do mercado de trabalho e um mundo cada vez mais digitalizado, saber uma linguagem de programação vai se tornar obrigatório, como por exemplo o inglês no mundo? Cara, excelente pergunta, assim. Eu acho que, na minha opinião, sim. Não necessariamente você vai precisar saber uma linguagem específica, falar, cara, Python é melhor do que C++, ou... Eu acho que não vai esse sentido. Mas você conseguir entender é exatamente essa parte que o Frank comentou um pouco antes. Você entender o princípio de como aquilo funciona. Uhum. Então, várias coisas assim me ajudaram a resolver algum problema porque eu entendia o fundamento. Então, isso te dá uma liberdade ou te dá uma autonomia de fazer umas decisões muito melhores do que você faria sem você entender o que está acontecendo por trás daquilo. Então, por exemplo, criptomoedas que hoje está em alta. Ah, mas qual que é a melhor criptomoeda? Cara, é legal você entender o princípio de cada uma. Assim, qual que é a diferença do blockchain pro Ethereum? Você não precisa entender cada linha de código, você não precisa entender saber codar na linguagem, no protocolo que foi escrito Bitcoin ou no protocolo que foi escrito Ethereum. Mas é legal você entender o princípio e as dificuldades técnicas de cada um, porque você fala, pô, cara, agora eu entendi, legal, eu posso tomar uma decisão. A Uhum. mesma coisa vale para programação. Pô, como é que será que o cara fez para rodar esse script vamos pegar hoje que está muito comum, banco de dados também. Quando você sabe como é que roda um script de banco de dados em SQL, você consegue falar, cara, mas tem certeza que esse dado você está puxando dessa maneira? Você conseguiu fazer. Você considerou isso aqui, isso aqui, isso aqui na hora de tomar uma decisão, ou na hora de escrever, ou fazer essa análise? Então te ajuda a fazer as perguntas certas para você obter o resultado esperado. Frank, você quer comentar? Cara, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que o importante de você entender de programação é que existem várias linguagens e cada uma é meio que especializada para uma coisa. Então a gente, por exemplo, tem a Uhum, linguagem de assembly, que é uma linguagem total. basicamente de 0 e 1. E aí, dependendo da combinação de 0 e 1 que você tem, Uhum, ele é um comando. Para que isso é útil? Geralmente, isso é útil para, tipo, circuitos. Tipo, combinação de vários sensores está ligado quer dizer que você está no estado de parada, você está no estado de, sei lá,
você pode programar Uhum, com uhum. lógicas assim, você pode programar um semáforo, por exemplo. Quando está o sinal vermelho, você tem um flag. Você tem flags que indicam o estado daquele sistema naquele momento. Aí você tem linguagens que são mais orientadas a Hum, objeto. Por exemplo, JavaScript, que é muito utilizado para você programar aplicações e coisas da internet. Que você cria entidades. Então, bicicleta. Bicicleta tem duas rodas. Você pode, na verdade, criar tipo objetos. Objeto é meio de transporte. Aí, se um objeto tem duas rodas e guidão tem um só, quer dizer que é uma bike. Se tem zero guidão e duas rodas, pode ser, sei lá, aqueles. Como é que chama? Não é, ou uma roda, vai, tipo aqueles monociclos, assim. Enfim, você consegue definir diversos objetos com alguns monociclo. parâmetros, né? E aí com isso você consegue, tipo, toda vez que esse cara clicar nesse botão, adicione uma roda, sabe? Você consegue fazer esse tipo de interligação e representar isso visualmente com uma maneira muito mais fácil que você nunca conseguiria fazer com uma linguagem de 0 e 1, tipo, só, né? Você tem que ter camadas de linguagem. Então, tipo, uma 0 e 1 para controlar um circuito, uma linguagem de objeto para controlar coisas visuais e interfaces. Aí você tem linguagem de programação tipo R, que são muito ligadas à análise estatística, à análise de dados, enfim. Uhum. Então, assim, isso é até um ponto engraçado, porque eu e o PP, quando a gente entrou na faculdade de engenharia, a gente aprendeu uma linguagem que já nem estava mais sendo usada no mercado. Aí você fala, pô, mas para que isso? Porque é uma boa linguagem de base para você entender para onde que foi o Python, para onde que foi o C++, Total. para onde foi o C Sharp, por que é um JavaScript. Quando você começa a entender que, pô, cada linguagem tem isso e como que são distribuídos os dados para você ver um site, sabe? Você tem uma lista de valores que são enviados para o banco de dados, aí isso é salvo. Quando eu quero fazer uma alteração, quando eu quero deletar minha conta do Facebook, ele tem um comando que liga o front-end, que é onde você põe o comando com o banco de dados. Tem vários jeitos, e aí entra a arquitetura de dados, né? Como você faz esses processos de uma maneira Uhum. que não fique lento o seu computador, enfim. Cara, é um assunto bem interessante, mas se você tem interesse, eu recomendo, tipo, você aprender a programar. Python é uma linguagem bem tranquila, porque ela tem poucas. Tem linguagem que você não pôs o ponto e É. vírgula, deu pau no código inteiro. Python é uma coisa mais tranquila, mais visual, parece até uma linguagem falada, assim, que é bem interessante para quem quer entender a lógica por trás de alguma coisa. Mas boa pergunta, muito boa pergunta. E eu tenho uma quote aqui, eu achei que, cara, vai muito a ver com isso que você falou da humanidade, né? Da gente Boa, manda. aprender a se conviver junto. E também tem muito a ver com esse negócio, né? De, tipo, como que vai ser a civilização em Marte? Como que eles vão saber que a sociedade lá tá dando certo? Quais são os princípios base que eles Uhum. vão criar para ter uma política estável em Marte, uma colônia? E é de um cara que eu não conheço, chama Primo Levi, e aparentemente ele escreveu isso, acho que nesse livro que chama If This Is a Man. E ele fala assim: A country is considered the Uhum. more civilized, the more wisdom. Não, eu acho que tá faltando alguma palavra aqui nessa quote, mas calma. A country is considered more civilized and more wisdom and efficient. Oh, caralho. Uhum. Cara, eu acho que eu copiei alguma coisa errada aqui, mas é tipo assim, basicamente o que ele fala assim, porque eu vou traduzir baseado nas palavras que estão aqui, que é tipo assim, Ah, fechou. a eficiência das leis de um país é considerado mais civilizado e mais wise, assim, né, mais sábio, conforme as leis Hum. garantem que um homem fraco não vai ficar muito fraco e um homem poderoso não vai ficar muito poderoso. Então você garante, né, uma estabilidade, você não cria uma, um, um gap muito grande entre as Uhum. pessoas poderosas e ricas, assim. Ah, É, Brancão, então a gente vai ter que puxar o assunto depois pra total de fazer um outro episódio nessa parte sociedade e futuro. sim, cara. Legal, essa coach, apesar de eu tá faltando coisas aqui, tipo, mas eu consegui entender o que eles quiseram dizer, é muito interessante como a sociedade funciona e como que a gente garante, né, que a gente como ser humano vai crescer mantendo cada um no seu lugar sem perder muito, sem ganhar muito.